E agora, como que tá? Tá melhor? Tá dando pra ouvir aí? Dá um ok pra mim aí, pra eu saber se tá dando pra ouvir, se tá tudo certo agora. É porque eu tinha colocado o aparelhinho do microfone no celular, esqueci de colocar o microfone em mim. Obrigada, gente. Quando for assim, vai dando um toque aí, tá? Que eu vou aqui, já entro na presença do Senhor, vou falando aqui, mas é assim mesmo. Obrigada. E vamos lá, gente. E o Senhor quer trazer pra nós eterna esperança. Eu estava dizendo isso, né? O tema de hoje é eterna esperança. O que o Senhor quer dizer com isso? Quer dizer que aquele que é cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, nunca perde a esperança. É verdade, eu tô aqui só falando, né, gente? Mas é assim mesmo, que bom. Na dúvida, pergunta, tá? Eu prefiro, que eu possa esquecer de colocar o microfone, como já aconteceu outras vezes também. É que na hora eu olhei e coloquei. Mas olha, gente, assim, ó. O que é bom, né, no nosso amanhecer, quando a gente devota a nossa manhã ao Senhor, quando a gente devota os nossos primeiros momentos? Essa certeza de que tudo há esperança, de que em Cristo Jesus há esperança em tudo, ela se renova. Porque nós somos humanos, nós somos carne. No decorrer do nosso dia, essa esperança vai embora às vezes. No decorrer das coisas que acontecem, a gente vai perdendo, né, essa fé que eu falo, a fé ela precisa ser alimentada todos os dias, ela precisa ser abastecida, assim como nós precisamos ser abastecidos pela fé. E a nossa fé é fortalecida, exercitada. Lembra que eu disse que a nossa fé precisa ser exercitada como se fosse um músculo? Eu preciso fazer exercício diariamente para que aquela musculatura se enrijeça, para que aquela musculatura se torne forte, se torne saudável, né? E é assim que tem que ser. E pra gente acreditar na eterna esperança, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, a gente precisa estar cheio de fé. E é isso que o Senhor quer trazer pra gente todas as manhãs, quando Ele nos alimenta, né, de uma nova palavra, de um novo ensinamento. Mas, antes da gente começar, a gente tem que tomar o nosso tradicional cafezinho, não é mesmo? E dá tempo aí de você mandar esse devocional pra alguém que você sabe que tá precisando ouvir, precisando ser tocado, que perdeu a esperança, que não confia mais, né, nas coisas, que precisa de ouvir uma palavra apenas para que o Senhor entre no coração dela e faça a mudança que precisa ser feita. Pega seu café, se você não pegou ainda, nesse domingo, um cafezinho, vamos tomar o nosso café, vamos nos colocar, né, na presença do Senhor e receber tudo que Ele tem para nos dar. Amém? Amém. Olha, gente, a gente precisa colocar em prática, né? Esse transbordo na vida do outro. A gente precisa levar para o outro a presença de Jesus, da nossa forma, do nosso modo, das palavras que nós sabemos falar, da forma que nós sabemos falar. A gente precisa encaminhar para outras pessoas, fazer, né, com que o reino de Deus se expanda, com que as bênçãos de Deus não fiquem limitadas, né, somente nas nossas vidas. Que a gente possa também fazer com que outros à nossa volta, né, os nossos, ou as pessoas que passarem pela nossa vida, porque às vezes, gente, tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho apenas para ouvir uma palavra. Ele nos usa como ferramenta para falar com uma pessoa no ponto do ônibus, uma pessoa que sentou do seu lado, né, na igreja, uma pessoa que sentou do seu lado de repente para fazer uma consulta. É assim que Deus faz. Ele vai usar você, talvez nunca mais você vai ver aquela pessoa nunca mais vai te ver. Mas Deus precisava que você estivesse naquele lugar, naquele momento, porque você seria a ferramenta dele. E para isso você precisa falar para ele, Senhor, eis-me aqui. Faz em mim segundo a sua vontade. Usa-me, né? É o que eu falo sempre para Deus nas minhas orações. Mas vamos fazer a nossa oração, né, da manhã, para que a gente possa começar a nossa leitura de hoje, tá? Fecha seus olhos e vamos agradecer. Obrigada, Pai, por esse novo dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Mestre Jesus. Bom dia, Paizinho amado. Obrigada porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, por todas as graças, por todas as bênçãos e pela oportunidade, pela nova chance de um novo amanhecer, de começar tudo de novo, de fazer diferente na sua presença. Senhor, renova as nossas esperanças nessa manhã. Espírito Santo de Deus, encha-nos da sua presença, direcione nossos caminhos. Dai-nos discernimento, sabedoria, compreensão da palavra, que a palavra possa cair no nosso coração como uma semente e ali ela possa germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos em nome de Jesus. E que essa árvore frondosa, né, que a palavra vai se tornar na nossa vida, possa fazer sombra na vida de outras pessoas. Amém?
Vamos começar com a nossa leitura, né? O nosso devocional aí, Café com Deus Pai, que tem nos direcionado, né? E a palavra de hoje, o nosso tema de hoje é a eterna esperança. Em Lucas 23, 55 e 56 diz assim: As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Após a crucificação, o corpo de Jesus foi sepultado, e as mulheres que o acompanharam até a sua morte, junto com José de Arimateia, foram as responsáveis por todo o sepultamento. Sem dúvida, foram momentos de desolação e muita dor. Elas prepararam perfumes e especiarias para o corpo de Jesus, pois na época era dessa forma que eram feitos os sepultamentos. Seguindo os costumes da época, o sepultamento não poderia ocorrer no sábado, e as mulheres tiveram que esperar até o dia seguinte. Imagino que a tristeza e a decepção haviam tomado conta delas e dos discípulos, por tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, os religiosos comemoravam o que, em sua perspectiva, era o fim de um grande problema. Talvez hoje seu sentimento seja o de que o mal triunfou, ou que a morte venceu a vida, seja por uma perda, seja por uma injustiça, seja por qualquer situação que lhe cause desesperança. Mas preciso lhe dizer que não é o fim. Não permita que as circunstâncias roubem sua esperança. Em Lucas 24, 5, 6, a Bíblia diz que no terceiro dia as mulheres foram logo cedo ao sepulcro e encontraram 2 anjos que lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A partir de hoje, entenda que para quem caminha com Jesus, sempre há esperança. Não sei o que tem o deixado desesperançoso, mas saiba que em Jesus nunca é o fim. Quando caminhamos ao lado dele, o impossível passa a ser apenas um detalhe. Portanto, independentemente de sua circunstância, renove suas esperanças, porque nele tudo pode voltar à vida. Amém. A frase de hoje é: Jesus é a esperança, nele o impossível é apenas um detalhe. E a palavra do dia é esperança. Pois bem, gente, se apegue a isso. Em Cristo Jesus, o impossível é apenas um detalhe. O impossível é apenas um detalhe. Um detalhe que talvez está faltando você acreditar. Um detalhe que talvez você perdeu a esperança. Um detalhe que talvez você desviou o foco e está sofrendo porque você esqueceu. Você olha para as coisas, você está olhando para alguma circunstância e está dizendo: é impossível. É impossível mudar. É impossível eu sair dessa situação. É impossível encontrar uma saída. É impossível ter uma cura. É impossível. Mas para Jesus o impossível é apenas um detalhe. Para Cristo Jesus, o impossível é apenas um detalhe. Talvez tenha alguém que hoje você vai precisar dizer essa palavra: calma, para Jesus o impossível é apenas um detalhe. Sabe, a gente precisa saber que para Deus o tamanho das coisas não importa. Para Deus o tamanho das coisas não significa nada. Para Deus o tempo não significa nada. Para Deus as horas, a idade, os anos não significam nada. Porque para ele tudo se faz novo, quando ele apenas, do jeito que ele quiser, apenas você tocar nas vestes, né? Na orla das vestes, ou seja, na ponta das vestes de Jesus, você pode ser transformado. A sua hemorragia que pode estar durando anos, a hemorragia da sua vida, a sua hemorragia financeira, a sua hemorragia física, a sua hemorragia espiritual, a sua hemorragia sentimental, a sua hemorragia familiar, ela pode ser estancada naquele exato momento. Porque para Jesus, para Deus, a esperança, né? A gente tem que acreditar que há esperança em todas as coisas. E há esperança em todas as coisas. Porque o Senhor, ele nos disse, Jesus disse para nós que haveria aflições. Ele não falou para nós que o fato de a gente ter fé significa que as coisas não vão acontecer na nossa vida, que as coisas vão ser só maravilhas. Não é isso. Não é isso. Ter fé não significa só pensar positivo. Ter fé significa você acreditar que você pode pôr o pé, porque o Senhor vai pôr o chão. Então você precisa acreditar. E acreditar te traz esperança. A esperança faz parte do acreditar, né? Quem tem esperança é porque acredita. Quem acredita é porque tem fé. Então a gente precisa todos os dias exercitar nossa fé, como nós estamos fazendo aqui. E eu queria chamar a atenção para um detalhe. Quando eu estava fazendo o meu devocional, porque eu faço o meu particular,
antes, né, de sentar aqui com vocês. Depois, quando eu termino, eu também fico um pouco na mesa com Jesus e vou conversando. Mas assim, ó, me chamou a atenção essa parte que fala aqui, ó, sabe, que eu não sei, né, qual é a situação que tem lhe causado desesperança. Talvez pode ter sido uma perda, né? Porque às vezes a gente, diante de uma determinada perda na nossa vida, a gente acha que a vida não tem mais sentido. A gente acha que não vai conseguir viver, que não vai conseguir seguir em frente. Mas eu posso dizer para você que o Senhor diz para você nesse dia que há esperança, né? Que o impossível de você achar que você não vai conseguir reconstruir a sua vida após um término de um relacionamento, após sair de um trabalho você não vai encontrar outro, após terminar uma amizade você não vai encontrar outro, ou talvez não vai ser restaurado, não vai ser feito tudo novo. Porque às vezes Deus só quer quebrar tudo, a gente precisa quebrar tudo quando vai reformar uma casa para que a gente possa fazer uma boa reforma e levantar tudo de novo. E a honra, né, como diz a palavra do Senhor, a honra da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Significa que a outra casa, a segunda casa, o que está sendo reconstruído é muito melhor do que o que era antes, né, da destruição. Então a gente precisa acreditar nisso. E é essa eterna esperança que precisa ser renovada todos os dias no nosso coração. Amém? Deus quer que a gente fique com essa palavra hoje. Jesus é a esperança, nele o impossível é apenas um detalhe. E a gente vai fazer a nossa leitura, né, da palavra do Senhor hoje. A gente está lendo sobre Gênesis, né, o nascimento, a vida de Abraão, né, Sara e tudo que envolveu, né, esse grande homem de Deus, o amigo de Deus, como Deus chamava Abraão, né, o amigo dele. Poucos tiveram esse título de amigos de Deus. Eu quero ser amiga de Deus. Se você quer ser amiga de Deus, a gente precisa ter intimidade, ter proximidade. Você ser amigo de alguém e a proximidade e a intimidade, a gente só adquire estando na presença, oferecendo um café, oferecendo o nosso coração, oferecendo a nossa cadeira para sentar, oferecendo a nossa casa para entrar. E é isso que Jesus espera de você nessa manhã, tá? Então vamos lá, ó. Hoje nós vamos ler Gênesis 20, a peregrinação de Abraão e Sara. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se. Mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã, e não foi ela pessoalmente quem confirmou, ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus lhes esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocastes. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os seus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos. Contou-lhes tudo o que havia acontecido e seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre minha pessoa e sobre meu reino? Tu me fizestes como não se deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Abraão replicou: eu disse comigo: certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante longe de minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão e devolveu-lhe a mulher Sara. E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti. Estabeleça-te onde bem desejares. A Sara ele presenteou: estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Desse modo, todos saberão que tu és inocente. Então, em seguida, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos.
Amém, né? Essas mulheres haviam ficado estéreis, né? Porque Abimeleque tinha tomado Sara, que era esposa de Abraão. Então aqui diz assim, nessa Bíblia que é de estudo, fala assim, ó, que Deus intervém na história para livrar e preservar a mãe dos descendentes prometido. Os sonhos eram uma maneira objetiva e frequente de Deus revelar a sua vontade no Antigo Testamento às pessoas escolhidas. Até hoje, né? Eu peço sempre nas minhas orações que o Senhor me dê sonhos proféticos e reveladores. Então o sonho é uma forma de Deus mostrar para nós, né, algum caminho, alguma direção. Então a gente precisa também cuidar, prestar atenção, né, nos nossos sonhos. Né? E aqui também diz assim, ó, que todo e qualquer pecado é, antes de tudo, afronta e desobediência a Deus, e depois contra as pessoas envolvidas. Por isso, Deus sempre olha e avalia o íntimo de cada ser humano. Para Deus, a nossa salvação íntima é o primeiro grande passo para uma vida espiritual, que de fato agrada a Deus. Sinceridade e pureza de coração foi o que Deus observou na vida de José e na confissão do rei Davi. Então, o que a gente chama a atenção aqui? Que Deus, ele observa a sinceridade do nosso coração. Deus observa a sinceridade nas nossas atitudes. Deus observa, é por isso que fala assim, ó, a gente não precisa ficar escolhendo palavras para falar com Deus. A gente não precisa ficar fazendo, né, shows, grandes eventos para falar de Deus, para falar com Deus. Não precisa, sabe por quê? Porque ele vai olhar a sinceridade do seu coração. Porque tem gente que vai fazer tudo isso maravilhosamente bem, o dom da oratória, vai falar palavras lindas, mas não tem sinceridade no coração. Então o que Deus olha, é o que ele fala aqui, ó, o que ele observou na vida de José foi a sinceridade dele e a pureza de coração. A mesma coisa Davi. Davi errou, mas Davi foi sincero e puro de coração. Então se você quer buscar essa intimidade, quer que Deus observe, quer que Deus, né, se agrade da sua vida, seja sincero e puro de coração. Seja sincera e pura de coração. Porque não adianta também você fazer as coisas, estender a sua mão, ajudar o outro, mas se no seu íntimo você está fazendo isso só para agradar a Deus. Não, você tem que fazer isso para agradar a Deus, mas sentir prazer em estar fazendo aquilo. Se agradar de ser bom, se agradar das mudanças que você está tendo na sua vida, se agradar das novas atitudes que você tem, se agradar, entendeu? Do silêncio que você faz diante de uma situação que antigamente, quando você não estava na presença do Senhor, quando você não buscava, você não ia silenciar, você ia fazer muito barulho. Então a gente precisa ter sinceridade no coração. Talvez é isso que Deus nos chama a atenção hoje. Se as coisas que você está fazendo estão realmente sendo sinceras, estão vindo do seu coração puro, ou está vindo do seu interesse. Talvez você está estendendo a mão para alguém pensando no que é que ela pode te oferecer. Talvez você está fazendo um grande esforço na sua vida de servir alguém, mas a intenção do que ela pode te dar, do que ela pode te oferecer. Pois pode ter certeza que se você servir alguém e for do agrado de Deus e essa pessoa tiver algo que possa acrescentar na sua vida, Deus vai fazer, vai tocar no coração dela e vai fazer com que ela te ofereça o que ela tem e que pode ir em seu benefício. E não você. Às vezes isso acontece muitas vezes na vida, a gente age por interesse, a gente até consegue, mas as coisas não se sustentam. Né? Porque a gente não consegue por muito tempo manter essa aparência de que a gente está servindo de coração, mas no fundo a gente está servindo porque aquela pessoa pode fazer algo por nós, porque aquela pessoa pode dar algo que a gente quer, aquela pessoa pode oferecer algo que é do nosso interesse. Então, uma coisa que o cristão precisa lapidar, ele precisa tirar da vida dele, é uma impureza, é o interesse. Interessar-se somente por Deus e pelas coisas de Deus, né? Busca primeiro as coisas do reino, a sua justiça e todas as outras vai ser acrescentadas. Então que o seu interesse hoje e a partir de hoje esteja voltado para o Senhor. E como que você vai conseguir isso? Porque a gente é humana, a gente se desvia, a gente vai indo. Então o que você consegue? Lapidando, né? E fortalecendo a sua fé. E você fortalece a sua fé quando você está na presença de Deus, quando você busca a leitura da palavra, você busca um estudo, você busca ver testemunhos, seja num devocional, seja, né, num audiobook, seja vendo um vídeo. Tem tantas coisas, né, que tem hoje, graças a Deus, a internet, e ela nos permite nos aproximar de tanto conhecimento, de tanto discernimento, de tanto ensinamento, então que você possa tomar posse disso.
E esses ensinamentos possam te ajudar, juntamente, como nós estamos fazendo aqui nesse devocional, de estar fortalecendo a sua fé. E quando você fortalece a sua fé, você começa a ter atitudes que são puras de coração. Você começa a ser sincera, até mesmo com você mesma. E durante as suas orações, agora eu vou sair da sua mesa, mas você vai permanecer aí com Jesus. E você olha bem para Ele, você fala para o Pai, Senhor, eu estou aqui na sua presença. Limpa meu coração, tira da minha vida toda a erva daninha, deixa, Pai, que só fique, só fique o trigo, tire todo o joio da minha vida e me ajude a ser sincero e puro de coração. Eu sempre peço na minha oração, Senhor, Senhor Jesus, dai-me um coração igual ao seu, dai-me um coração semelhante ao vosso, porque é o coração mais puro e sincero que já existiu e que existe, que é o do nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos buscar esse coração, buscar essa sinceridade, que só o Senhor Jesus, foi possível de vivenciar, mas Ele é um grande exemplo para nós. E que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que o nosso foco seja ser sincero e ter um coração puro, como o do nosso Senhor Jesus. Amém? Fecha seus olhos e vamos agradecer por esse nosso ensinamento nessa manhã e poder viver esse domingo na presença do Senhor. Amém? Paizinho amado, Mestre Jesus, Espírito Santo, obrigada. Obrigada, Pai, pela sua presença na nossa mesa. Obrigada por tanto ensinamento, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor responde às nossas dúvidas, o Senhor responde às nossas perguntas. Obrigada porque o Senhor cura as nossas feridas. Pai, renova a nossa esperança, que nós tenhamos, Pai, a eterna esperança no Senhor e que nós não nos esqueçamos, Pai, que para o Senhor o impossível é apenas um detalhe. Que tenhamos um dia extraordinário na sua presença e que sejamos, Pai, representantes do Senhor aonde colocarmos os nossos pés hoje. Que o Espírito Santo coloque o nosso chão. Que diminua cada um de nós, Pai, mas resplandeça em nós a sua face, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um domingo extraordinário na presença do Senhor. Que o Senhor possa ser sentido quando você chega. Que quando você chegar, o inimigo bata em retirada, porque ele sabe quem está contigo. Que quando você chegar, as pessoas digam, parece que eu senti uma paz, uma coisa diferente. Em nome de Jesus é o que eu te desejo. E aquele conselho que eu te dou todos os dias. Aproveita que você está aí na mesa com o Senhor Jesus. Seja bem mimado, bem mimada mesmo. Hoje você tem o direito. É a hora que a gente tem direito de ser mimado e mimada. Conta tudo pro seu Pai. Não deixa passar nada. Amém? Um grande dia para você na presença do Senhor e até amanhã. Às 6h06, nosso café, a nossa mesa, nosso Senhor Jesus, eu e você e a nossa busca por conhecimento. Fica com Deus. Um grande abraço.